6, de 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Eu quero fazer algumas perguntas que te façam pensar. E a intenção aqui não é que você responda verbalmente, mas que você reflita sobre as respostas em pensamento, tá? Alguma vez na sua vida você já jejuou? Você já parou para considerar sobre esse assunto? Você tem dúvidas sobre o jejum? Você está jejuando agora? Com certeza há muita dúvida sobre esse assunto e várias seriam as respostas para essas perguntas se nós abríssemos aqui. Mas eu quero que você considere o que você respondeu e que você tome muito cuidado antes de responder essas perguntas. E por que eu quero que você tome cuidado com essas conclusões? Porque dependendo das respostas, algumas áreas na sua vida, na vida cristã, terão de ser mudadas, transformadas. No Sermão do Monte, nós temos visto que Jesus tem tratado de algumas áreas específicas e, na verdade, Ele está tratando nesse trecho de 3 áreas específicas. Primeiro, Jesus falou a respeito da transformação interior, sobre as bem-aventuranças, e Ele disse isso do versículo 3 até 10 do capítulo 5. Depois, Jesus fala sobre o relacionamento nosso com as pessoas. E Ele fala sobre o nosso testemunho público do Evangelho, fala sobre o assassinato, fala sobre o adultério, fala sobre a mentira, fala sobre a vingança e fala sobre o amor. E Jesus faz isso dos versículos 11 até o 48 do capítulo 5. E a partir do capítulo 6, Jesus começou a tratar de uma nova área. E Jesus fala do nosso relacionamento com Deus. E como o nosso relacionamento com Deus afeta a aparência que nós damos aos homens. Aquilo que nós mostramos aos homens. E no versículo 1 do capítulo 6, Jesus disse assim: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos pelos homens, vistos por eles. Pelo contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Então o alvo de Jesus, a partir do versículo 1 no capítulo 6, é enfatizar as nossas boas obras diante de Deus, feitas para Deus. Mas é um alerta de que essas obras elas não devem ser feitas visando o aplauso dos homens. Não devem ser feitas com o objetivo de que os homens nos aprovem, mas com o objetivo de que o nosso Pai Celestial nos aprove. E Jesus cita 3 exemplos de boas obras, 3 tipos de boas obras que deveriam estar presentes na vida de todo cristão genuíno e de todo cristão que queira agradar a Deus. O primeiro tipo de boas obras está nos versículos 2 a 4. Jesus falou a respeito de dar esmolas. Em segundo lugar, ele fala dos versículos 5 a 15, que é sobre oração. E agora Jesus fala sobre o jejum, versículos 16 até 18. Em resumo, as boas obras do cristão, elas focalizam em 3 pessoas. Primeiro, elas focalizam em ajudar ao próximo, em dar esmolas. Segundo, elas focalizam no relacionamento com Deus, nas orações. E terceiro, elas focalizam na disciplina pessoal, nos jejuns. Os outros, Deus e eu mesmo. E o meu alvo nessa noite é dividir o nosso tempo em 4 partes. Primeiro, eu quero falar sobre o que é o jejum na perspectiva bíblica. Segundo, aprender de Jesus como não deveria ser o jejum. Nós vamos ver isso no versículo 16. E então olhar como que o jejum deve ser feito.
versículos 17 e 18. E por fim, que vai ser o meu último ponto, junto com a minha conclusão, nós vamos aplicar essas questões na nossa vida. Então vamos para a primeira parte, o que é o jejum? Na lei de Moisés, Deus deu uma ordem para que o seu povo, em um dia específico do ano, em que todo o povo deveria jejuar. E esse dia seria o dia da expiação. E essa lei está lá em Levítico, capítulo 23, eu gostaria que você abrisse lá. Levítico 23, versículo 27. Levítico 23, versículo 27. O texto diz assim: o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis Assembleia Santa. Então vos humilhareis e apresentareis uma oferta queimada ao Senhor. Essa humilhação da qual Deus cita aqui, ela abrangia, dentre tantas outras coisas, a abstinência de alimentos e de bebidas, era o jejum. Então, dentro do pacote da humilhação, estava a área do jejum. Então, seria uma forma do povo se humilhar diante de Deus justamente nesse dia. E essa foi a única vez em que Deus exigiu que Israel jejuasse no ano. Mas durante o tempo foi passando, depois que o povo foi para o exílio, lá no exílio, os judeus sentiram a necessidade de instituir outros jejuns. Então, esses outros jejuns era para se lamentar e lembrar da época em que eles não eram escravos. E eles começaram, além do dia da expiação, a celebrar outros jejuns. E esse costume, ele começou a se tornar popular, ele cresceu a tal ponto que um grupo religioso ainda sobrevivente na época de Jesus, os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. Então eles jejuavam toda segunda-feira e toda quinta-feira. Era o dia de jejum dos fariseus. E a princípio não tem nenhum problema nisso. Até porque quando você olha para a Bíblia, você encontra vários jejuns que eram realizados não só pelo povo em comunidade, mas também jejuns que eram realizados individualmente, de maneira específica. E ao que tudo indica, Deus nunca proibiu esse tipo de jejum excedente da lei que ele instituiu em Levítico. E nós lemos de tantos jejuns feitos de maneira voluntária. Por exemplo, no Antigo Testamento nós vemos reis jejuando, nós vemos sacerdotes, profetas e principalmente pessoas do povo que jejuavam. Quando você olha para o Novo Testamento, você percebe Jesus jejuando, você percebe os apóstolos nos evangelhos e em Atos jejuando, e você percebe a igreja primitiva jejuando. E em geral todos esses jejuns eles eram feitos para mostrar a Deus a humilhação do povo e da dependência que o povo tinha de Deus. E os propósitos eles poderiam variar, mas em geral eles se resumiam em 4 propósitos, todos esses jejuns. Primeiro, você vai ver jejuns como uma mostra de arrependimento de pecados e pedido de perdão para Deus. As pessoas jejuavam arrependidas e pedindo perdão para Deus. Segundo, você vê jejuns em que a pessoa apresentava um pedido de oração especial diante de Deus, aquele mais importante, e eles juntavam com esse pedido o jejum. Terceiro, nós vemos pessoas buscando a vontade de Deus sobre uma questão ou uma decisão muito importante a ser tomada, e eles aliavam a esse pedido de orientação o jejum. E em quarto lugar, nós temos a busca do socorro do Senhor. Momentos em que o povo estava passando por grande tristeza, ou um grande perigo, ou desespero, e eles não só clamavam por socorro, mas também aliavam a isso o jejum. Então, o jejum ele não era um fim em si mesmo. O jejum era um meio de se alcançar algo, se alcançar um benefício espiritual, não só para si, mas também para outros, em muitos momentos. Então não era também uma forma de barganha, onde a pessoa jejuava e aí ela exigia de Deus algo em troca. Na verdade, quando você olha para o jejum na Escritura,
ele retrata uma maneira de você se humilhar diante de Deus. Uma maneira de você clamar pela ajuda de Deus em alguma área, como uma forma de mostrar, não só para Deus, mas principalmente mostrar para si mesmo a dependência que você tem de Deus. Então, o jejum, ele servia mais para tratar o coração de quem jejuava do que para comprar algo das mãos de Deus. E um pastor do século passado, chamado, talvez vocês já ouviram falar dele, Martin Lloyd Jones, ele define jejum da seguinte maneira, abre aspas: jejuar é abster-se completamente de qualquer coisa legítima em si mesma, que nos é essencial, não só de alimentos, na busca de certos alvos especiais, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor, devido a alguma razão peculiar ou sob circunstâncias especiais. Em outras palavras, o jejum não é o mesmo, por exemplo, que você ter disciplina ou moderação no comer. Sabe aquelas pessoas que são bem regradas, comem a salada primeiro, né, e pesam certinho o prato, né, sempre tem. E jejum é diferente de ter disciplina e moderação na alimentação. O jejum é literalmente se abster de algo que é importante para você, mas se abster com um fim espiritual e que deve ser feito por tempo limitado. E não é só deixar de fazer algo, mas enquanto você não faz esse algo, você se consagra a Deus em adoração e em oração. Então, o jejum, ele só produz benefício espiritual quando, ao nos abstermos de algo, nós buscamos a Deus no lugar de fazer aquilo. E é assim que a Bíblia apresenta o que é jejum. Segunda pergunta, segundo ponto da nossa mensagem, é como nós não devemos jejuar. Como não devemos jejuar? Quando Deus instituiu o jejum para o povo, ele tinha dois alvos específicos. O primeiro era a humilhação, que o povo se humilhasse. O segundo era a santificação do povo. E Deus expressa isso em um texto lá em Isaías. Eu queria que você abrisse nesse texto também. Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículos 5 até 8. Isaías 58, de 5 a 8. Nesse texto, Deus confronta o seu povo, porque esse povo estava cumprindo só a primeira parte do jejum. Eles só estavam se humilhando enquanto faziam o jejum, mas eles estavam ignorando a segunda, que era a santificação. Olha o que Deus diz para eles, Isaías 58, de 5 a 8. Seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso jejum e de dia aceitável ao Senhor? Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu, o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então Deus diz, olha, vocês deveriam se humilhar sim, mas vocês também deveriam praticar justiça com os necessitados. E o povo não estava fazendo essa segunda parte. Mas como nós sabemos, muitos continuaram desobedecendo a Deus, mesmo Deus alertando eles. E na época de Jesus, isso ainda continuava. E eles usavam o jejum para outros propósitos. E o versículo 16 do nosso texto, vamos lá para Mateus 6. No versículo 16, Jesus apresenta esse propósito equivocado ao qual as pessoas usavam o jejum. No versículo 16, Jesus orienta os discípulos dele a continuarem com o jejum. Só que ele diz, olha, quando jejuardes. Ou seja, sempre que vocês forem fazer isso, porque eu espero que vocês jejuem. Eu espero que vocês façam isso. Mas sempre que vocês fizerem, lembre-se disso, ele diz,
não vos mostreis entristecidos como os hipócritas. E aqui Jesus se refere a muitos fariseus da sua época, aqueles que jejuavam 2 vezes por semana. E ele chama eles de hipócritas, porque esse era o nome dado a um ator na época. O Samuel já falou sobre isso, alguém que vestia uma máscara, alguém que não era completamente transparente, sincero com as suas atitudes, que tinha intenções secundárias por trás. Então era aquele que colocava uma máscara de sorriso, mas por trás poderia estar chorando. Ou era aquele que colocava uma máscara de choro, mas por trás estava dando risada. Isso era chamado de hipócrita. Era um ator. E Jesus diz, olha, esses fariseus, muitos deles são hipócritas. E por que eles são hipócritas? Jesus diz, porque eles mudam a aparência. Literalmente, a expressão aqui, eles se desfiguram, eles se tornam irreconhecíveis. No jejum dessa turma, eles não tomavam banho, eles não aparavam a barba, eles não cuidavam da barba, eles jogavam cinza sobre as suas cabeças e eles não usavam perfume nenhum. Então dá para imaginar como que era a situação desses homens, né? E esses elementos eram elementos próprios de humilhação, só que, e isso era algo bom, mas a humilhação deles tinha um outro propósito. Eles faziam isso, segundo Jesus, para que os homens os vissem e percebessem que eles estavam jejuando. Então, o alvo deles em fazer tudo isso era aparecer para as pessoas. E eles usavam algo bom como uma oportunidade de autopromoção. E, na verdade, o que eles queriam despertar nas pessoas eram comentários como assim: olha, nossa, ali está um homem de Deus. Aquele homem está observando o jejum. Aquele é alguém com uma espiritualidade diferente. Olha para aquele homem, olhe para como aquele homem está sacrificando a si mesmo, está sacrificando a sua vontade por causa da sua devoção a Deus. Que homem santo, que homem piedoso. Era isso que eles queriam despertar nas pessoas. Mas Jesus afirma ainda no versículo 16, no finalzinho, que se é isso que eles buscavam, era isso que eles já tinham encontrado. Jesus diz, eles já receberam sua recompensa. E essa palavra aqui traz a ideia de um salário, de um valor que é pago em troca de algum serviço prestado. Então, Jesus está dizendo, olha, se o que eles querem é serem aplaudidos pelos homens e serem reconhecidos como pessoas mais santas que as outras, então é esse o caminho a ser seguido. Eles de fato vão alcançar esse tipo de recompensa. Mas é esse tipo de atitude que Jesus está condenando nesse texto. Jesus está dizendo, de modo nenhum pratique o jejum dessa maneira, para se aparecer na frente dos outros, para buscar aplauso humano. Jesus não deseja que os seus discípulos busquem propositadamente a aparência da religiosidade. E isso significa que os discípulos de Jesus não devem buscar o reconhecimento dos homens por causa de coisas espirituais. E os fariseus faziam isso porque eles queriam o aplauso dos homens. E Jesus diz, eles conseguem, os homens os aplaudem. Mas tudo isso é só o que eles podem conseguir, segundo Jesus. O jejum deles não era feito para Deus, era feito para homens. E Jesus diz, então não jejuem de forma hipócrita. Mas aí nós entramos na terceira pergunta. Como então nós devemos jejuar, Jesus? Versículos 17 a 18 ele diz isso. Acompanhe comigo o verso 17, ele diz, ao contrário. Ou seja, ao contrário de jejuar de maneira hipócrita. E como era jejuar de maneira hipócrita? É você fingir ter uma atitude espiritual e que essa atitude é feita para Deus, mas na verdade por trás você tem segundas intenções, não passa de uma mera aparência de piedade para se promover diante dos homens. Jesus diz, ao invés de vocês jejuarem dessa maneira, vocês devem jejuar com duas atitudes bem específicas. Primeira, pondo óleo nas suas cabeças, e segundo, lavando os seus rostos. Essas duas atitudes aqui eram partes normais da higiene pessoal de um bom judeu da época. Então, o judeu, ele, ao lavar o rosto, ao tomar o seu banho, e ele saía de casa, mas não saía de casa antes de jogar um óleo na sua cabeça, que era
em termos, na nossa época, era o bom e velho perfume. Eram ervas aromáticas, uma essência que o judeu espalhava no cabelo, espalhava na barba, para sair cheirando muito bem, obrigado, depois de um banho. E Jesus diz, olha, quando vocês jejuarem, usem essas coisas. Porque nós precisamos lembrar que isso não era o hábito de quem jejuava na época. Pelo contrário, nós vimos, os judeus eles faziam questão de ficar sujos. Eles faziam questão de ficar fedidos e de ficar gemendo nas ruas. Ai, que fome! Colocavam a mão na barriga. Porque eles queriam que as pessoas vissem a sua piedade. Mas Jesus diz, olha, vocês não. Vocês, eu quero que jejuem, mas não dessa maneira. Tá, Jesus, mas qual é o propósito de eu não jejuar como eles? Ele diz no verso 18, para que vocês não mostrem aos homens que estão jejuando, mas sim ao teu Pai que está em secreto. Em outras palavras, olha, enquanto vocês jejuarem, o alvo não é aparentar abatimento às pessoas. Pelo contrário, o objetivo de vocês deveria serem vistos unicamente pelo Pai. Porque o Pai vê o que é secreto, o Pai vê o que é oculto, o Pai vê o que é invisível, aquilo que está nas intenções, aquilo que os homens não podem ver. E se Ele está vendo o seu jejum, e só Ele, já é o suficiente. Portanto, façam de tudo o que for possível para que as pessoas não percebam que vocês estão jejuando. Que esse dia, o dia do seu jejum, seja o dia comum como todos os outros. E sabe por quê? Jesus diz na segunda parte do verso 18, por causa da consequência de se fazer isso. O resultado, ele diz, será que o teu Pai, aquele que assiste tudo o que acontece em secreto, em segredo, o tempo todo, Deus que vê todas as coisas, Deus que vê as intenções, Ele te recompensará. E a palavra traduzida por recompensa aqui é uma palavra diferente daquela usada no verso 16. No português não é a mesma palavra. Mas quando Mateus está registrando as palavras de Jesus, ele usa duas palavras diferentes. Lá no versículo 16, a ideia é de salário. Então é algo que a pessoa recebe por merecer. Ela trabalhou e ela merece no final do mês aquele salário. Mas aqui Jesus usa um termo que tem o sentido de uma devolução, ou uma retribuição graciosa a alguém que fez um sacrifício. Então, o sentido da palavra não é que Deus tem a obrigação de te conceder uma bênção só porque você jejua. A intenção da palavra é que se o jejum for feito de maneira sincera, o Senhor vai ser gracioso com essa pessoa. E Deus vai dar bênçãos e presentes espirituais para essa pessoa. O que Jesus queria condenar nesse texto não é o jejum, apesar de que muitos nem querem saber dessa palavra na sua vida cristã. Jesus assume que os discípulos dele vão jejuar, e isso é interessante, porque está num argumento em que Jesus diz, vocês vão dar esmolas. Nós damos esmolas? Somos generosos, ajudamos as pessoas que precisam? Sim ou não? Aí Jesus usa o segundo termo, ele fala oração. Nós oramos? Sim, nós devemos orar. E aí a terceira vem jejum. Ele diz, e quando vocês jejuarem? Jesus está dizendo, eu espero que os meus discípulos jejuem. Mas o que Jesus não quer é que esse jejum aconteça de uma maneira que expresse uma ostentação. Não deve dar indícios de que você está fazendo o jejum, muito menos falar isso para as pessoas. Olha, eu estou em jejum com esse propósito. Jesus diz, não, ninguém deveria saber que você faz jejum. O ponto do jejum, como o mesmo ponto da esmola e o mesmo ponto da oração, não é chamar atenção para si mesmo, seja pela aparência triste, talvez pelo mau odor ou pela moleza do corpo, né? Olha como aquela pessoa está fraca, deve estar jejuando, né? Jesus está dizendo, olha, eu espero discrição e não falsidade ou autopromoção. Então, se o jejum é para Deus, então só Deus deve saber. E se só Deus souber, o objetivo já foi alcançado. Certa vez alguém disse o seguinte, olha, a parte mais importante da vida cristã é aquela que somente Deus vê. A parte mais importante da vida cristã é aquela que somente Deus vê. Eu falei sobre Martin Lloyd Jones, ele escreve o seguinte, olha, que os homens não te ouçam,
que os homens não te amem, que os homens não te louvem, mas que isso importe, é o Senhor quem te aprova. Essa é a conclusão dele sobre esse assunto. Como isso se aplica nas nossas vidas, a quarta parte da nossa mensagem. Se você parar para pensar, o próprio Jesus é um exemplo vivo dessas palavras, né? Pense comigo aqui. Poucas das orações de Jesus foram registradas na Escritura. Já parou para pensar nisso? Você encontra uma aqui, outra ali. Por que motivo as orações de Jesus não estão registradas em sua completude na Escritura? Porque você vê Jesus orando em lugares particulares. Jesus se levantava de madrugada onde ninguém estava vendo, e ele ia para lugares desertos, e ali ele conversava com Deus por horas, mas ninguém nem sabia o que Jesus estava falando com Deus. Nós só sabemos que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, por quê? Porque os evangelistas, inspirados por Deus, eles relatam esse fato, mas ninguém sabia o que estava acontecendo, porque o Espírito impeliu Jesus para um lugar deserto. Ninguém estava lá, a não ser Deus. E ali Jesus jejuou. E por que Jesus fazia isso? Porque para Jesus valia mais o que o Pai pensava dele do que a opinião das pessoas. Então Jesus não fazia essas coisas para se aparecer, mas ele fazia para manter um relacionamento de intimidade com Deus. E isso não é só um exemplo para nós, como isso deveria nos incentivar. Por quê? Pare para pensar um pouco. Jesus era 100% homem. Ele era como nós, ele passava pelas mesmas tentações que nós, pelas mesmas debilidades. Ele também ficava fraco, ele também ficava com fome, ele também ficava com sono. E Jesus mostra que ele sentiu na pele o que é ser privado de algo essencial. Ele sentiu na pele o que é não ter comida, o que é não ter bebida. Mas mesmo assim Jesus conseguiu jejuar. Mesmo assim Jesus conseguiu realizar o jejum. Então nós, como seres humanos, também conseguimos, mesmo aqueles que tenham dificuldade em jejuar. Mas mais animador do que tudo isso é saber que por causa da sua obra na cruz, através da sua morte e da sua ressurreição, pelas quais nós recebemos perdão de nossos pecados, nós podemos ter acesso ao mesmo Espírito Santo que fortalecia Jesus em momentos de fraqueza e aflição quando ele jejuava. Então o mesmo Espírito que agia em Jesus para fortalecê-lo 40 dias e 40 noites, é o Espírito que está em nós se cremos nele. Portanto, nós podemos ter a certeza de que se nós clamarmos a Deus no nosso jejum, clamarmos a Cristo, Ele vai interceder em nosso favor junto ao Pai, e Ele vai nos dar forças para suportar qualquer privação. Então, se o jejum tem como alvo a nossa santidade e a glória de Deus, Jesus Cristo vai estar sempre a postos para nos socorrer e nos sustentar, seja no sacrifício que for, e seja durante todo o tempo em que esse sacrifício durar. Jesus estará sempre disposto a nos sustentar. Então, para finalizar, eu quero oferecer a todos nós 4 desafios práticos sobre o assunto do jejum. E antes de mais nada, nós precisamos lembrar de que, de qualquer maneira, tanto o jejum falso quanto o jejum verdadeiro, eles trazem suas recompensas. O jejum falso vai trazer o aplauso humano. O jejum verdadeiro traz bênçãos espirituais do Senhor, a aprovação do Senhor. Primeiro desafio prático: saiba que você precisa jejuar. Saiba que você precisa jejuar. Muitos dizem assim: Deus pode esperar qualquer coisa de mim, menos o jejum. Eu posso fazer o que for, mas jejum não é para mim. Eu não aguento ficar mais de 2 horas sem comer qualquer coisa. Eu não consigo ficar 2 horas sem tomar um copo de água. Há 2 erros nessa colocação. Primeiro erro: há uma ideia de que o jejum é só você se abster de alimentos. E nós já vimos que o jejum pode ser de qualquer coisa da qual nós tenhamos direito e seja lícita, mas que nós abdicamos por um tempo limitado para buscar a Deus. Segundo erro dessa declaração é achar que alguns foram feitos para jejuar, ou que tem mais facilidade para jejuar e que outros não. Então, isso é um engano. Por quê?
se a generosidade, ou seja, as esmolas, e a oração é para todos nós, então o jejum também é para todos nós. Jesus coloca o jejum no mesmo pacote. E essas três coisas, elas deveriam fazer parte da nossa devoção a Cristo. Então, você precisa sair daqui dessa noite sabendo que Jesus espera que você jejue. Jesus espera que você jejue. O jejum vai te fazer bem, bem para o seu espírito, bem para a sua santificação. O jejum foi feito para glorificar a Deus, e quando feito corretamente, ele glorifica a Deus. Então, se você diz algo parecido a isso que eu acabei de citar, jejum não é para mim, então saiba que o jejum é aquilo que você mais precisa hoje. O jejum é exatamente o que você precisa, porque diz essas coisas. Ele é justamente para quem acha que não consegue cumpri-lo, porque ele vai desenvolver a tua autodisciplina. Esse é o primeiro desafio, saiba que você precisa jejuar. Segundo desafio, não jejue por recompensas humanas. Não jejue por recompensas humanas. Jejuar só para que os outros vejam, nós vimos, é insignificante para Deus. Então, o máximo que você vai obter vai ser o aplauso humano. E isso não tem poder nenhum de nos tornar mais parecidos com Cristo. Só vai aumentar a nossa fama, o nosso status. Pelo contrário, o aplauso humano, ele provoca só mais pecados. Por exemplo, ele vai provocar orgulho, ele vai provocar soberba, ele vai provocar arrogância, ele vai provocar uma vida de aparência, ele vai provocar hipocrisia. Então você não deveria buscar recompensas humanas com o seu jejum. Não deveria usar o jejum como um meio para obter coisas terrenas. Você não deveria querer isso dos homens, mas não deveria também querer isso de Deus. Porque nós dizemos, não, tudo bem, então eu não vou jejuar para que os homens vejam, mas eu vou jejuar para que Deus me dê um carro novo. Eu vou fazer um propósito com Deus para que Ele me abra as portas de emprego, para que Ele me dê uma saúde melhor. E Jesus diz, olha, o jejum não é para coisas físicas e terrenas e humanas. Porque se você estiver fazendo troca com Deus, é inútil. Porque o prêmio do jejum é espiritual e não físico ou terreno. Terceiro desafio. Não use o jejum como moeda de troca com Deus. Não use o jejum como moeda de troca com Deus. Isso seria uma maneira de tentar manipular ao Pai. E Deus não tem obrigação nenhuma de nos abençoar. Nenhuma. Tudo o que Deus dá para mim e para você é graça. Nós não merecíamos. O jejum serve para tratar o nosso coração e não para comandar o coração de Deus. Então, nós jejuamos, e enquanto jejuamos, nós percebemos a nossa própria fraqueza. Nós percebemos a nossa limitação física. Eu não consigo passar 4 horas sem comer nada. E como eu acho que vou resolver os problemas do mundo? E como eu acho que vou conseguir vencer o pecado sozinho? E como eu acho que eu sou o todo-poderoso ou a toda-poderosa que consegue viver sem igreja, consegue viver sem pastoreio, consegue viver sem a palavra de Deus? Eu não consigo ficar 4 horas sem comer nada. Como eu acho que eu posso mudar as pessoas? E quando nós jejuamos, nós pensamos 2, 3, 4, 10 vezes antes de pecar. Por quê? Porque a energia é pouca. A energia é pouca e você vai pensar, se eu entrar nessa discussão, eu vou gastar energia que eu não tenho. Eu não tenho tempo para pecar. Porque se eu gastar minha energia para pecar, é capaz de eu desmaiar na porta. E é interessante isso. O jejum nos faz focar naquilo que é importante. Em momentos de jejum, nós também percebemos o quanto nós somos frágeis, limitados diante de Deus. E isso nos coloca no lugar onde nós deveríamos ficar e nunca mais sair. O lugar de humilhados diante do Senhor. De joelhos, eu sou isso aqui, Deus. Eu sou um punhado de carne e ossos, limitado e frágil. E enquanto nós jejuamos, nós passamos a orar mais, a depender mais do Senhor. Nós pedimos a ajuda de Deus para suportar aquela privação e para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Então, no final das contas, o jejum serve para nos conduzir à santificação. Quarto desafio prático e último.
Jejue de maneira secreta, apenas para que o pai saiba. Jejue de maneira secreta, apenas para que o pai saiba. Se o pai vê o que é secreto, com certeza ele vai ver o seu sacrifício. Com certeza ele vai ver a sua dedicação. Com certeza ele vai ver a sua vontade de agradar ao Senhor. Vai ver a sua sinceridade, a pureza das suas intenções. Então, se o jejum, se no jejum você mostra para Deus que Deus é mais valioso para você do que aquilo que é necessário para a sua vida. Deus, o Senhor é mais valioso do que um prato de comida. O Senhor é mais valioso do que um copo d'água. O Senhor é mais valioso do que um copo de Coca-Cola. O Senhor é mais valioso do que aquilo que eu tenho o maior prazer na minha vida. O Senhor é o meu deleite. E se você faz isso por meio do jejum, Deus diz, eu vou te recompensar espiritualmente. Veja bem aqui, Deus não recompensa o jejum em si, mas Deus recompensa a atitude por trás do jejum. Por quê? Porque os fariseus jejuavam, mas com atitudes erradas, e ele diz, eu não recompenso isso. Então, se você demonstrar, como o Salmo 63:3 diz, Senhor, por meio desse jejum eu declaro que a tua graça é melhor do que a minha vida, então Deus não vai te negar graça, Ele vai te dar mais graça, porque é isso que você ama, é isso que você quer. Diante de tudo isso que nós falamos, agora você sabe o que é o jejum, né? Você sabe para que o jejum serve e você sabe como o jejum deve ser feito. Então você pode pensar novamente naquelas perguntas e nas respostas que você fez no início. Então, se você nunca jejuou, você está em dívida com Deus. Se você já tem jejuado, mas tem aparentado isso aos homens, você também está falhando com o Pai. Portanto, que o seu jejum aconteça, mas que seja secreto, só para que o Pai veja. E que a sua resposta seja, sim, eu jejuo. Mas nunca seja, olhem, eu estou jejuando agora. Que Deus nos ajude. Amém?